Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, dos versículos 1 a 8. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em sábados, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da apropriação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O sábado semanal, do grego sabaton, que significa repouso ou cessação, era o sétimo dia da semana, preparado pela lei de Moisés como o dia de descanso do trabalho normal, para repouso pessoal e adoração ao Senhor. Êxodo 20, versículo 10, e Deuteronômio 5, versículo 14. Para o cristão, o sábado judaico já não é obrigatório. As exigências cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Cristo. Colossenses 2, 14 e 16. Romanos 14, versículos 5 e 6 e Gálatas 4, dos versículos 9 a 11. Além disso, o sábado como dia fixo, semanal de descanso, foi parte do pacto entre Deus e Isaac, somente. Êxodo 31, versículos 13 e 17. Ezequiel 20, versículos 12 e 20. Os cristãos observam o domingo como dia de repouso pessoal e adoração ao Senhor. É o dia em que Jesus ressurgiu dentre os mortos, sendo chamado no Novo Testamento de o dia do Senhor. Uma vez que o cristão não é mais obrigado a guardar o sábado judaico, ele tem fortes razões bíblicas para dedicar um dia em 7 para seu repouso e adoração a Deus. Primeiro, o princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica. Diz a palavra do Senhor: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Gênesis 2, versículo 3. Isto indica que o propósito divino é que um dia em 7 fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade e não apenas para a raça judaica. Segundo, o princípio espiritual de um dia de descanso em 7 é benéfico ao cristão. No Antigo Testamento, esse dia era visto como uma cessação do labor e, ao mesmo tempo, um dia destinado a Deus. Um período para se conhecer melhor a Deus e adorá-lo. Uma oportunidade para dedicar-se em casa e em público às coisas de Deus. Números 28, versículo 9 e Levítico 24, versículo 8. Terceiro, assim como o sábado era um sinal do concerto de Israel com o povo de Deus, o dia de adoração do cristão, o domingo, é um sinal de que este pertence a Cristo. Quarto, Jesus nunca abrogou, ou seja, anulou o princípio de um dia de descanso para o homem. O que ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado. Mateus 12, versículos de 1 a 8, Levítico 13, 10 a 17 e 14, de 1 a 6. Quinto,
Jesus indica que o dia de descanso semanal foi dado por Deus para o bem-estar espiritual e físico do homem. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Sexto, nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial, o primeiro dia da semana, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Cristo. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 10.